Graça e paz, queridos. Que bom poder estar novamente com vocês. Que bom poder estar aqui, pertinho, no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Nós tivemos aí uma semana corrida, né? Todos nós, mas Deus tem nos guardado. Deus é aquele que tem olhado por cada um de nós, tem zelado pelas nossas famílias, tem zelado por aqueles que temos entregado no altar do Senhor. Então, que essa tarde a gente possa honrar o Senhor com tudo aquilo que acontecer durante essa celebração. Que tudo aqui fizermos possa glorificar o nome do Senhor. Que nada daquilo que for feito aqui seja por nós mesmos, mas que o Senhor seja glorificado. Vamos orar, colocar no altar do Senhor essa ministração. Senhor, eu quero te louvar, Deus, te agradecer, ó Pai, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pela maneira, ó Deus amado, maravilhosa que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te louvar, ó Deus, pelos meus amados, que a cada terça-feira têm estado conosco, nos ajudando, ó Pai, não só na ministração, ó Deus querido, desses cultos, mas também na transmissão deles. Obrigado, ó Deus querido, que o Senhor continue a olhar pelas nossas famílias, que o Senhor continue nos dando saúde e direção do teu Santo Espírito, usando as nossas vidas para o louvor do teu nome. Aceito, ó Deus, como um aroma suave, tudo que for feito nesse dia, nessa tarde, e que possa, ó Deus querido, alegrar o teu coração, tudo aquilo que fizermos. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor que está lá no livro de Mateus, no capítulo 15. O capítulo 15, ele é longo, eu não vou ler ele todo, não. Mas eu li essa semana e algo chamou atenção no meu coração. E eu gostaria que vocês também estivessem atentos a isso. Eu vou ler alguns capítulos. Mateus 15, a partir do 8, ele diz assim: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E clamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso o contamina. E no 17 ele diz assim: Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O que tem enchido o teu coração? O que tem enchido o meu coração? E eu fiquei me perguntando durante esses dias para o Senhor: Senhor, será que aquilo que entra no meu coração é tudo que glorifica o teu nome? Ou será que eu tenho deixado que as circunstâncias do dia a dia, as maledicências de algumas pessoas, contaminem o meu coração? Se for assim, querido, nós precisamos pedir perdão ao Senhor e se apresentar diante de Deus com um coração limpo, com um coração que glorifique o nome do Senhor. Temos sim algumas pessoas ao nosso lado que às vezes falam alguma coisa que entristece o nosso coração, mas que essa tristeza não tome conta da sua vida. Que essa tristeza, que essas maledicências saiam rapidinho do seu coração. E se tiver alguma coisa que esteja impedindo a sua adoração ao Senhor, vamos fazer isso agora, vamos pedir perdão ao Senhor e limpar o nosso coração, para que a gente possa estar na presença do Senhor de maneira que o agrade.
E cuidado com aquilo que você guarda no seu coração. Cuidado com as raízes de amargura. Isso mesmo, com as raízes de amargura que têm tomado conta do seu coração. Porque isso não agrada ao Senhor. Porque como a palavra mesmo do Senhor nos ensinou hoje, não é o que entra pela nossa boca que nos contamina, mas é o que sai dela. Porque quando nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio, contaminamos as pessoas que estão ao nosso redor. E nós fazemos isso com palavras boas e também fazemos isso com palavras más. Então, que o teu coração, o meu coração, esteja cheio da palavra do Senhor. Esteja cheio daquilo que glorifica a Deus. Para que quando você chegar perto das pessoas que te rodeiam, você ter palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de conforto, palavras que saem da tua boca e animam aquele que está do seu lado. Faça isso. Experimente encher-se de Deus, para que quando você abrir a sua boca, você possa, através do Espírito Santo de Deus, também encher aqueles que estão à sua volta. E se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma coisa que está afligindo o teu coração, coloca no nosso chat. Os nossos intercessores vão estar durante todo esse período de culto, orando e agradecendo a Deus pela sua vida. Ou, se você tiver alguma coisa que está enchendo o seu coração daquilo que não agrada ao Senhor e quiser também dividir isso conosco, nós também estaremos ajudando você em oração. Não só durante esse período, mas durante toda a semana. Que você possa se entregar agora ao Senhor com um coração adorador, com um coração grato a tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E nós vamos louvar a Deus com o Márcio, que tem nos ajudado durante todo esse período. Márcio, que Deus use a sua vida e que você também, querido, com o coração cheio daquilo que Deus tem colocado, que você possa transmitir a nós. Deus te abençoe. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome. Proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações a tua glória, entre todos os povos a tua maravilha. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Vamos cantar mais uma vez? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizer o teu nome. Proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações a tua glória, entre todos os povos a sua
mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Eu te louvarei, Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. aleluia, glória a Deus. E só pode louvar ao Senhor, só pode adorar ao Senhor aquele que entregou a sua vida a Ele. Porque Jesus Cristo, Ele muda o nosso viver, Ele muda o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração, todos os dias. Todo dia é um novo cântico para o Senhor. E essa tarde é uma tarde de dizer e de profetizar que Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Você pode cantar? Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente, diferente hoje é o meu coração.
diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que louvor maravilhoso, Márcio. Muito bom ouvir você louvando e agradecendo ao Senhor. Louvado seja Deus, igreja. Graça e a paz a vocês. Bom estarmos de novo aqui, podendo louvar e agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos dá, podendo agradecer a Ele e louvar a Ele. Continuando este louvor, como o Márcio estava cantando, né? Que Jesus Cristo é o nosso viver, Jesus Cristo é a nossa razão de vida. Eu quero falar com vocês um pouco agora também a respeito de uma gratidão que o cristão tem em poder contribuir com o Senhor, falando de contribuição. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Ali Paulo está falando sobre o incentivo à contribuição. É um momento muito legal da gente olharmos aqui, o pessoal aqui da igreja, querendo contribuir, né? Sendo incentivado, tendo iniciativa própria a contribuir. E olha que bacana, acompanha comigo a leitura. 2 Coríntios, capítulo 8. O versículo é o versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim o texto bíblico lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. O último versículo, o 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na meditação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Aqui Paulo está falando aos coríntios, é interessante a gente olhar que o texto no capítulo 1, ele inicia falando exatamente que é Deus que concede à igreja esse privilégio. A contribuição do cristão, a contribuição daquele que está em Cristo, o próprio Deus tem que despertar o meu coração e o seu para isso. É um privilégio.
no versículo 1. E quando você vê lá no versículo 3, finalzinho do versículo 3 ali já para entrar, não, isso, versículo 3 para entrar no 4, ele diz que é por iniciativa própria deles, que nos suplicam insistentemente o privilégio de participar dessa assistência aos santos. Eles tinham vontade, eles tinham interesse em fazer isso. E é o que Paulo está falando, e é o que o meu coração e o seu coração se dispõem. Assim como esse louvor que o Márcio cantou. Gostoso poder cantar, gostoso poder louvar ao Senhor. E esse ministério, que é o Ministério Sênior, tem essa disposição de poder fazer isso. Então, que você possa fazer isso. E aí no 7, então, ele vem dizer que nós não temos somente... que nós somos, né, totalmente na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, e que também nós possamos nos destacar na contribuição, ele fecha. Então, tudo isso é um privilégio que o nosso Deus nos dá. E eu convido você a fazer isso, a poder participar conosco deste momento de contribuição, de dízimos e ofertas na casa do Senhor, para que a obra possa continuar andando, assim como é nossa mensagem desse mês, para que a esperança alcance outros corações. Mês do evangelismo também, que nós estamos trabalhando com o evangelismo, então que evangelizando, levando esperança através da nossa ação e da nossa contribuição. Que Deus possa abençoar vocês. Vocês vão ver aí na tela também as nossas contas bancárias. Estão aí algumas contas para vocês poderem fazer seus dízimos e ofertas. Hoje temos também uma ferramenta aí chamada Pix, que a gente pode estar fazendo, que é uma ferramenta mais fácil até para quem já tem e possa estar contribuindo, fazendo as suas ofertas por ali. É bem simples, bem fácil você fazer a sua contribuição. E a gente pede que você também, através dos e-mails, nós temos os e-mails para você poder estar enviando aí qual é a sua contribuição, para onde você quer que ela seja destinada, se é para missões, se é para obra social, para onde você quer esses seus recursos que vai entrar junto com a igreja. Amém? Então, a igreja, ela caminha em ação e contribuição. Amém? Faça isso, mande aí para a gente as suas ofertas, mande aí aonde você quer que seja destinado. Aproveite também, temos aí o número de WhatsApp que você pode estar usando, enviando ali uma mensagem, o quanto você enviou, o quanto você quer para um lado, o quanto você quer enviar para outro. Você pode mandar uma oferta dividindo em 2, 3, 4 partes aí onde você quer a sua contribuição. Faça isso, então, contribua com a obra do Senhor, se Ele te dá esse privilégio, porque não é você quem contribui. A gente entende que é o próprio Deus quem desperta, assim como nós lemos aqui no versículo 1, Deus concede à sua igreja essa graça, essa alegria de contribuir. Quando você vai lá, também no capítulo 9 de Coríntios, você vai ver que Deus é quem desperta o coração, né? Dá o discernimento aos cristãos a fazer as ofertas para que a sua igreja seja suprida. Amém? Então eu quero orar com você, antes de você fazer a sua entrega, talvez se você já fez a sua oferta mensal, não vai fazer, já ore entregando aquilo que você vai fazer ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore junto comigo, agradecendo a Deus porque Ele despertou em você e porque Ele te dá a condição de fazer isso. Porque se nós estamos vestidos, se nós estamos comendo, se nós estamos tendo condição de se sustentar, nós podemos ter um coração também generoso para ofertar. Amém? Vamos orar. Inclina a sua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar e agradecer o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que desperta a tua igreja. O Senhor é aquele que concede essa graça da contribuição. E obrigado, Pai, porque nós chegamos diante do Senhor pedindo essa graça, essa misericórdia e pedindo que o Senhor aceite, Pai, a nossa oferta. E nós iremos colocar, Senhor Deus, o destino, mas o Senhor é aquele Deus que sabe aonde nós precisamos fazer. Então, desperta o nosso coração também a contribuir no local onde o Senhor sabe que há necessidade. Ainda assim, Pai, se nós errarmos, coloca no coração da tua igreja, daqueles que administram, Pai, a não deixar, Pai, não deixar um missionário, não deixar as pessoas que estão indo, caminhando e andando adiante com o teu evangelho, ficar sem o suprimento, Pai, em nome de Jesus. Usa, Pai, esses valores que estão indo a encontro da tua igreja, para que alcance outros para a glória do teu santo nome. Esse investimento que nós fazemos, Pai, nada mais é do que a tua graça derramada sobre nós, se estendendo sob graça sobre outras pessoas. Essa esperança que o Senhor nos traz através do seu evangelho, nada mais é do que uma forma de nós também levarmos isso adiante, pois somos instrumento em tuas mãos. Usa, então, a tua igreja com a contribuição,
que os corações possam ser generosos, Pai, que os corações possam ser corações dedicados ao Senhor, para a Tua glória que nós fazemos isso, para o louvor da Tua glória e para a expansão do Teu reino, pois o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amigo de Deus, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz de Deus no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Nosso bom pastor, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Sônia. Márcio, querido, obrigado. E que bom saber que Jesus é o nosso amigo, que está sempre ali, pronto para nos atender, pronto para estar conosco, pronto para ouvir aquilo que o nosso coração tem para dizer. Eu louvo a Deus pela vida do Márcio, pela vida da sua família, pela vida, da maneira como a vida do Márcio e da sua família glorificam a Deus. E agora a gente vai continuar ouvindo Deus falando conosco, através do pastor Júnior. O pastor Júnior tem trazido algumas mensagens
que nos falam de esperança, aproveitando esse maio de esperança. E é o que nós vamos fazer agora, ouvir, estar atento e estar com o nosso coração preparado para aquilo que Deus colocou no coração do Júnior, para o coração da nossa igreja. Pastor Júnior, que você seja fiel àquilo que Deus colocou no seu coração para cada um de nós. Que Deus possa continuar usando a sua vida como tem feito para nos abençoar. Amém, amém. Obrigado, Sônia. Obrigado pelas palavras. É muito prazeroso poder estar aqui. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus, né, por essa oportunidade que Deus tem me dado, através do Ministério Sênior aí, podendo trazer aí porções da sua palavra. É muito bom, viu? Agradeço mesmo. E que bom, mais uma vez, a paz do Senhor, igreja, que Deus nos abençoe. Espero encontrar vocês bem, espero encontrar vocês em paz e principalmente com bastante esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Como a Sônia falou, esse mês é um mês de esperança, um mês que a gente está trazendo mensagens aí sobre esperança, sobre a esperança, e também é um mês da evangelização, né? Que legal poder ter esses dois, um linkando com o outro, porque a evangelização está baseado na esperança, e a esperança está linkado aí com a evangelização. A gente está passando, então, esse mês falando sobre isso. No primeiro culto que nós falamos sobre, eu comentei um pouco sobre Abraão, o homem que Deus chama, né, para a tua obra, e ali em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3, nós estudamos que ali, através de Abraão, todas as famílias da terra, todos os povos da terra seriam abençoados, e que eu e você somos a continuação disso, abençoando todos os povos, todas as famílias. Nós somos a esperança para as famílias do mundo, né? Nós levamos a esperança ao mundo através do Evangelho de Cristo. Nós somos o instrumento na mão de Deus. Quando você abre a boca para falar do amor de Cristo, quando você abre a boca para falar da esperança que te traz, né, o Senhor Jesus Cristo, então você leva adiante aquilo que Abraão também levava. Nós vimos também em Gênesis 15, quando o Senhor chama, Gênesis 15, capítulo 5, que eu comentei a respeito de Abraão, o Senhor chamando Abraão para sair da tenda, assim como ele chama hoje eu e você para sair do nosso comodismo, talvez do nosso mundinho medroso, né, de falar, de dizer do Evangelho. Então, o Senhor, ele está nos chamando. Nós olhamos para Gênesis 15, versículo 5, quando o Senhor diz a Abraão, saia da sua tenda. E é interessante que nós falamos ali que quando Abraão olha para o céu, ele não consegue nem contar, né, o tamanho da multiplicação que você, levando o Evangelho de Cristo, pode fazer através do Evangelho. Semana passada nós olhamos para Daniel, nós estudamos um pouquinho sobre o livro de Daniel, falamos de 4 homens de Deus ali, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3, dentro da fornalha, caminhando com o que a gente entende ali, podendo ser Jesus Cristo junto com eles, né. Então eram 3 jogados à fornalha e o rei vê 4, e o coração do rei se comove, né, ao ver 4, e ali então coloca para que nós, os que serviam ali no rei na época, tremam e temam diante desse Deus. Olhamos para o versículo 6, que é Daniel na cova dos leões, que também, na cova dos leões, o Senhor guarda, protege Daniel. Então, olhando para essas duas mensagens, vocês veem a esperança, então, daquele que prega o Evangelho e a esperança nas tribulações. Mesmo passando por tribulação, um cristão não perde a sua esperança, porque ele sabe quem o guarda, ele sabe quem está o protegendo. Aquele que o chama é o que te guarda, próprio Deus, né? Hoje nós vamos olhar para a igreja. Vou falar um pouco sobre a igreja. Igreja, a esperança em movimento. Olha que legal. Você sabia que a igreja, ela é a esperança em movimento? E aqui eu não falo do prédio, mas eu estou falando da igreja em movimento, que sou eu e você, que se dispõe, como a gente acabou de falar agora há pouco sobre o dízimo, as ofertas, agora eu vou falar sobre a disponibilidade que um cristão tem em ser igreja e levar a esperança adiante, levar a esperança em movimento. Gostaria que vocês abrissem comigo ali a Bíblia no Atos, livro de Atos, no capítulo 13, nós vamos dar uma olhada no versículo 1 ao versículo 3. O livro de Atos, capítulo 13, o versículo é o 1 até o 3. São 3 versículos.
O texto bíblico, ele diz assim para nós. Atos 13, capítulo 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse é o texto bíblico que nós vamos olhar. Vamos orar? Deus e Pai, eu quero te louvar, bendizer o teu nome, te entregar, Senhor Deus. Essa parte também, essa porção do culto, que é a tua palavra, que o Senhor ministre em nossos corações. Pois somente através do teu Espírito teremos a iluminação para entender e interpretar essa porção do seu texto. Nos abençoa, Senhor, com a sua iluminação, para que nós possamos, em nome de Jesus, viver nessa esperança. Amém. Amém? Então, a igreja, ela é a esperança em movimento. Aonde você for, aonde você caminhar, aonde você andar, você é a igreja em movimento. E a igreja nada mais é do que aqueles que têm a habitação do Espírito. O Espírito Santo habita na igreja de Cristo, que sou eu e você. Então, quando você se movimenta em qualquer lugar, pode ser dentro da sua casa, pode ser em um mercado, pode ser num posto, como eu sempre falo, onde você tem outras pessoas ao seu redor, você deve ser a esperança sobre elas. Porque Deus habita você com o Espírito, que te traz a esperança, essa esperança transborda você e abençoa as outras pessoas. Amém? Então, essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja, não é aquilo que você tem e retém, mas sim aquilo que você tem e compartilha. Se você tem a esperança em Cristo, assim como nós vamos ver aqui, nós temos que derramar sobre outras pessoas essa esperança. Então, quem era Paulo? Eu vou citar Paulo, mas Paulo aqui está caminhando com Barnabé, nessa situação aqui. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Se você for lá em Atos capítulo 1, você vai ver que o texto está dizendo. E Saulo consentia na morte, na sua morte. Aqui ele está falando exatamente de Estevão. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo, após a morte de Estevão, foi um grande perseguidor da igreja. Ele iniciou ali uma grande perseguição. Você vai lá em Atos capítulo 8, versículo 3, diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os em cárcere. Entenda, quando o Senhor Jesus ia subir aos céus, ele deixou claro que vocês fiquem em Jerusalém até que o Espírito venha. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, ali, sobre aqueles que se reuniam ali, não era da vontade do povo, não era da vontade de ninguém fazer o que Jesus falou, que era ir e pregar o evangelho. Por isso que o Espírito Santo agiu também, através da vida aqui de Estevão, com a morte de Estevão, para o espalhar da igreja. A igreja precisava caminhar e espalhar o evangelho. Por isso a morte de Estevão. Então, Saulo, ele assolava a igreja, ele era um homem que procurava caçar os crentes e jogar em cárcere. Quando você vai no capítulo 9, nós vemos esse homem, Saulo, se converter a Cristo. E então a sua vida muda totalmente, pois havia falado com o próprio Jesus Cristo. Saulo, então, ele encontra Jesus aqui e ele fala com Jesus Cristo. É interessante você ver como é a fala dele. Em Atos capítulo 9, versículo 4 e 5. Diz assim o versículo 4. E caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falando com Saulo. E é interessante porque Saulo, ele não fala com Jesus Cristo como quem é você. A palavra que ele direciona a Cristo já é a palavra de um convertido. Olha bem, ele diz, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Paulo já tem aqui, no caso aqui ainda Saulo, ele tem um coração aqui já convertido em Deus. Reconheceu o Senhor Jesus, assim como eu e você. Quando você se converteu, você já tinha temor e tremor diante de Deus. Você já tinha temor e tremor diante do Filho. E temor e tremor diante do Espírito Santo. Então, assim como Paulo, ainda que Saulo,
Todos fomos chamados para reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Todos nós, todos que já estão em Cristo, que já têm o Espírito Santo, reconhecem quem é Jesus Cristo. Amém? Então essa é a ideia de Saulo. Saulo então perseguia, Saulo agora então se converte, e aí nós estamos aqui indo então para o capítulo 13 e 14, que contém o relato o primeiro período de atividades missionárias de Paulo, levando juntamente contigo Barnabé. Como eu falei, ele vai caminhar aqui, né? Barnabé e Saulo vão caminhar nessa missão. É a que mais tem direito, essa viagem então, esse envio de Paulo aqui, é o que mais tem direito de ser chamado de viagem missionária. Pois nas outras duas seguintes, Paulo se deteve por longo tempo em cidades estratégicas, como Coríntios e Éfeso. Um escritor, ele afirma que era costume de Paulo permanecer numa só localidade, até estabelecer o alicerce firme de uma comunidade cristã, ou até ser forçado a ir embora por circunstâncias fora do seu controle. Paulo, então, ele começou a se ficar nas localidades para falar mais do evangelho e ajustar mais a palavra de Deus dentro daquelas localidades. Como eu falei, nas duas cidades aqui, que é Coríntios e Éfeso, que ele fez isso. Então, se você vai lá em Atos 15, no versículo 50, Paulo só era tirado dessas cidades quando ele tinha perseguição e algum levante contra ele. Lá no 13:50 diz, e levantaram perseguição contra Paulo. Aí ele saía daquelas localidades. A primeira viagem missionária de Paulo foi marcada por muitos incidentes. Ele enfrentou oposição, ele enfrentou perseguições e ele enfrentou até apedrejamento. Para você ver, a vida de um cristão, o que mostra para mim a palavra da vida de Paulo é que não é uma vida fácil. É exatamente como Jesus Cristo diz, no mundo terás aflição. E Paulo entendia bem isso. Porque sendo perseguido, sendo apedrejado, Paulo não abandonou o pregar do evangelho. Ele permaneceu firme até a morte, pregando o evangelho de Cristo. Levando a esperança, sendo igreja, levando esperança ao mundo perdido. A igreja de Antioquia, ela tinha profetas e mestres. Ela tinha diversidade na étnica e na cultura. Então não era só um, mas eram 5. 5 homens de Deus que pregavam ali o evangelho. Vejam bem, Barnabé, ele era um judeu, natural da ilha de Chipre. Simeão, ele era um africano, uma vez que a palavra Níger significa de compeição escura. Talvez aquele que carregou a cruz de Cristo, que ajudou a carregar a cruz de Cristo, que você vai encontrar lá em Lucas 23, 26. Lúcio, ele era de Cirene, ou seja, do norte da África. Manaim, irmão de leite de Herodes. Antipas, o rei, o rei que mandou matar João Batista. E Saulo, que a gente acabou de comentar sobre ele era um judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e cidadão romano. Qual que é a esperança ao pregarmos a palavra? Nossa esperança está em o Espírito de Deus, que faz de nós instrumento em suas mãos, para que outros sejam alcançados. Então, desses 5 homens aqui que eu citei, algumas características de esperança tinha nessa igreja de Antioquia. Vamos ver elas. 5 características que deve de ter em você e em mim. Uma igreja local que a gente congrega. Veja bem, uma das características daquela igreja de Antioquia era uma igreja de esperança, que estudava a palavra de Deus. Dá uma olhada no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Profetas e mestres eram homens estudiosos, que iam estudar a Bíblia, estudar o conhecimento. Paulo, ou Saulo aqui ainda, ele era um homem estudioso do Antigo Testamento, que nós não tínhamos ainda o Novo Testamento. Mas eram homens conhecedores da palavra de Deus. Homens que conheciam a estrutura da igreja de Cristo. Né? Então, eles levavam esperança porque eles tinham conhecimento da palavra. E eu e você só vamos ter conhecimento da palavra estudando, lendo, praticando leitura. E isso nos traz o conhecimento. Ir ao culto só de domingo não nos traz tanto conhecimento.
se faz necessário, claro. Ali é onde o nosso pastor Marcos Gravas traz ali a exortação, traz ali o ensinamento, mas a gente precisamos pegar a palavra de domingo que ele pregou e estudar, analisar ela. Amém? Então, uma igreja de esperança estuda a palavra de Deus. A igreja de Antioquia levava a esperança porque eles buscavam a face de Deus em oração. Olha o versículo 3 do capítulo 13. Assim, depois de jejuar e orar, eles impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, eles buscavam fazer as coisas debaixo de oração. O pastor Marcos Grava, eu tenho o maior respeito por ele, por essas atitudes dele. E muitas coisas que eu estou conversando com o pastor Marcos Grava, uma das coisas que ele fala é, Júnior, nós vamos orar. Esse é o pastor que ora. Amém? Então, isso tem que ser uma atitude não só do pastor da nossa igreja, mas nos membros, dos diáconos, do Conexão Sênior, sabe? Todos na igreja devem de ter no coração a oração, o jejum. Amém? Como é que você vai levar esperança para alguém se você não ora? Você busca por buscar, você faz pela sua vontade? Se você faz isso sem buscar a face de Deus, então a glória é sua, não de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Uma igreja de esperança, ela obedece a Deus e reconhece quem dirige a sua igreja. Quem dirige a igreja de Deus, quem dirige a igreja de Cristo, quem dirige a igreja do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Veja o que diz lá no capítulo 13, no versículo 2. Diz assim, no versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Perceba, a pessoa do Espírito Santo foi quem separou Saulo e Barnabé. Então, uma igreja que olha, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo quem é o Filho e reconhecendo quem é o Espírito Santo, tem esperança para levar adiante. A esperança de Deus. Amém? Uma igreja, outra característica, essa é a quinta característica da igreja de Antioquia, que nós podemos ter em nós, é uma igreja de esperança, envia homens e mulheres de Deus ao campo. Nós devemos ter no nosso coração o que aconteceu domingo na igreja. Foi enviado um casal ao campo. Isso é uma igreja de Deus. Porque no capítulo 13, no versículo 3, ele diz que e os enviou homens ao campo. Saulo e Barnabé. Amém? Então, essas 5 características da igreja de Antioquia têm que estar no meu e no seu coração. Estudar a palavra, buscar a face de Deus, orar e jejuar e enviar. Essas são 5 características que aqui a igreja de Antioquia estava tendo. Amém? Qual é o modelo da esperança, então, de Antioquia? A esperança que Antioquia levou ali, através da vida de Paulo e Barnabé, foi ouvir verdadeiramente o Espírito Santo. E aqui, lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Porque ele tem vontade própria, ele foi quem designou aqui Paulo e Barnabé para ir, e ele tem sentimentos. A palavra diz a mim e a você que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ele tem sentimentos, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é menor que o Pai, nem maior que o Pai, porque na Trindade não tem hierarquia, quem é mais que mais. Não. Eles são 3 pessoas distintas em um único Deus. Amém? Então, o modelo da esperança de Antioquia eram homens que oravam e jejuavam, buscavam a Deus. O modelo aqui da igreja de Antioquia, homens que ouviam a voz da pessoa do Espírito Santo, como eu falei com vocês, porque o Espírito Santo, então, é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós devemos olhar para isso e entender, e ouvir a voz do Espírito. Porque se o Espírito Santo tem a sua vontade, tem os seus sentimentos, e é uma pessoa, ele é o meu Senhor. O Espírito Santo é o meu Senhor, é o Senhor que dirige a igreja de Cristo. Nós devemos saber e entender isso. Aqui, esses homens, quando se reuniram aqui como profetas e mestres para discutir sobre a situação de Saulo e Barnabé, eles não decidem por eles mesmos.
dizendo, não, eu prefiro que envie esse, eu prefiro que envie aquele. Não, a palavra está dizendo que eles oravam. A quem? Ao Espírito. E esse decidiu quem vai. Saulo e Barnabé. Paulo ou Barnabé, pode ser. Entendeu? Então, quando Paulo e Barnabé estão sendo enviados pela pessoa do Espírito Santo. Homens, aqui em Antioquia, homens que serviam a Deus e a igreja, indo, contribuindo e orando. Esse culto que nós estamos fazendo hoje aqui a Deus está tendo esses 3 elementos. Estamos indo, contribuindo, estamos orando. Amém? Essa é a participação da igreja de Cristo também. Essa é a forma como a igreja de Cristo deve agir. Indo, contribuindo e orando. Somos um modelo de esperança para o mundo. Assim como vemos em Atos, precisamos buscar em oração. Precisamos ter oração diariamente. Amém? Porque você não pode ser uma pessoa que vai levar esperança ao mundo confiando na sua própria pessoa. Mas você é uma pessoa que vai orar buscando no Espírito que te envia para levar esperança ao mundo. Então, esse ministério do sênior, eu tenho aprendido muito com esse ministério. Com a Sônia, com o Jorge. Claro que agora se distanciou um pouco a nossa convivência com os mais experientes, mas é muito bom a gente ver pessoas que têm discernimento, têm sabedoria, que buscam a face de Deus, que oram a Deus, contribuem a Deus e enviam. Porque nesse ministério, eu entendo que Deus nos colocou nele para agregar junto aos irmãos, para que isso venha acontecer dentro da igreja. Porque a nossa igreja, se eu não me engano, são 30 ministérios. São ministérios que estão trabalhando com esses 3 princípios. Oração, contribuição e ação. Amém? Então nós devemos buscar em oração ao nosso Deus. Qual é o nosso papel diante da igreja de Cristo? Segundo, nós precisamos buscar a Deus em jejum para que o Espírito Santo nos oriente em como agir para com a igreja de Jesus Cristo. É o que eu falei, a gente não pode agir por vontade própria. E nós só conseguiremos agir ouvindo a voz do Espírito Santo, porque aí toda a honra, toda a glória será do Senhor. Amém? E nós precisamos falar dessa esperança, a esperança que está em Cristo, aos que clamam por esperança. Que eu falei, quando você ora, busca o Espírito e esse te coloca no coração o que fazer, você consegue levar a esperança adiante. E aqui, de novo, eu já falei isso semana passada, não é uma multidão. As pessoas muitas vezes pensam assim, eu para fazer ministério eu tenho que ter uma multidão me ouvindo. Muito pelo contrário. Uma das maiores ações do Senhor Jesus Cristo era no tete a tete, era 1 a 1. Se convertia mais pessoas ouvindo o Senhor e ele sozinho, do que na multidão. Porque geralmente a multidão vinha atrás de milagres e comida. Né? Mas Cristo, quando ele pregava o evangelho geralmente no tete a tete. Era onde mais havia conversão. São 2 momentos que Jesus mais converteu homens e mulheres. No conversa, no tete a tete e na mesa, quando ele estava ceando, comendo com as pessoas. Era o momento que mais havia conversão. Amém? Então, nós só podemos levar a esperança ao mundo se nós estivermos em Cristo, através do Espírito Santo. Porque o mundo hoje clama por esperança. Amém? Precisamos, assim como a igreja de Antioquia, ter homens e mulheres de Deus, ensinando e pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho. Amém? Que a gente possa ter essa convicção e essa certeza. Esses homens foram enviados pelo Espírito Santo, porque eles oravam. Esses homens foram enviados por Deus, porque eles buscaram a face do Senhor. Que nós possamos fazer isso diante de Deus. Entregar o nosso coração. Entregar a nossa obra, que já foi chamada, antes da fundação do mundo, ao Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, me conduz, me ilumina para que eu vá falar do teu evangelho. Pois a igreja, como eu falei, a igreja é a esperança do mundo. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho. A palavra diz que Jesus é o, não é um dos caminhos. Não existe segunda opção. Quem não estiver em Cristo não tem essa esperança.
Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar. Bendizer o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos dá o entendimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dispõe a ir, a contribuir e a orar. Então, Senhor, em nome de Jesus, desperta o coração da tua igreja, desperta o coração desses que ouvem essa palavra, para ter ações em nome de Jesus. Abre os nossos lábios, Pai, coloca a palavra em nossos lábios, para que nós possamos levar essa mensagem adiante, a mensagem do Senhor, o verdadeiro evangelho, que transforma corações e que traz esperança. Louvado seja o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado por este momento. Deus abençoe. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o Jorge e a Sônia. Eles são responsáveis pelo Ministério Conexão Sênior. Jorge e Sônia, conta pra gente o que vocês vão fazer neste mês de maio, Maio de Esperança, em parceria com o Ministério de Ação Social, o MAS. Olá, Rebeca. Olá a todos. Agora, no dia 22 de maio, nós vamos estar num período em frente ao CHM de Santo André, que é o Centro Hospitalar Municipal de Santo André. A partir das 14 horas, o nosso público-alvo seria os enfermeiros, porque essa semana é a semana da enfermagem, né? Então, nosso público-alvo seria o pessoal mesmo, os funcionários da Santa Casa de Santo André. E, logicamente, vai ter aqueles que vão para visitar, né, os pacientes, então esses também é o nosso público. E qual é a nossa intenção? Nós vamos estar com cartazes, né? Vamos estar com uma tenda de oração, convidando o pessoal, quem quer, né, orar, e tudo de forma muito segura, de forma muito prudente. E vamos ter também canções, nós vamos ter uma pessoa com violino, outro com violão, e a gente também vai estar cantando louvores, chamando a atenção do pessoal, tanto da Santa Casa, como dos arredores. E isso foi o que Deus colocou no nosso coração como forma de evangelismo. E como vocês estão sabendo, né, diante de tudo que a Sônia falou, esse pessoal de enfermagem, né, assim como toda a área médica, é o pessoal que realmente está na linha de frente, né, no combate ao coronavírus, assim como outros profissionais. Mas como nós vamos fazer específico, né, esse trabalho para esse público, o que nós pedimos para vocês é oração. Tá? Então, que vocês possam estar orando pela equipe que vai estar trabalhando nesse dia, né, junto a esses profissionais, e também orem pelos profissionais, né, que nós sabemos que eles são muito carentes, né, de orações, e eles necessitam disso, né, e a gente sabe que realmente eles são fundamentais para nós, né, então que vocês estejam orando por nós, por esse projeto, né, e que eles sejam verdadeiramente impactados, tá bem? Glória a Deus. Nós vamos estar agora orando, como nos ensinou o pastor Júnior hoje, através da palavra, que a gente esteja sempre na presença do Senhor em oração, para que Deus coloque no nosso coração aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, no próximo sábado, dia 22, nós vamos estar com esse trabalho, o Conexão Sênior e mais o Ministério de Ação Social. Então, durante essa semana, quando você se lembrar dos projetos da igreja, lembre-se de orar por nós. Amém? E nós vamos estar orando agora. Senhor, eu quero te louvar, Deus, quero te agradecer, porque foi o Senhor, ó Deus, que colocou no nosso coração esse projeto ali na Santa Casa. Obrigado a Deus, porque o Senhor levantou os recursos, o Senhor nos deu as estratégias e o Senhor nos deu também aqueles que vão nos acompanhar nesse dia. Que o Senhor nos proteja, ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça de nós instrumento da tua misericórdia, não só ali naquele lugar, ó Pai, mas por onde quer que a gente passe.
Senhor, que não seja apenas o nosso projeto, mas que todo o ministério, ó Deus, que está empenhado durante todo esse mês de maio, possam ser usados pelo Senhor. Cada um tem projetos diferentes, projetos que agregam a esse maio de esperança. Pai, que todos esses projetos possam alcançar vidas, que todos esses projetos possam levar a Tua palavra e vai tocando, ó Deus, o coração daqueles que estarão ouvindo ao Senhor através das nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, possa ter liberdade de trabalhar nesses corações, que muitas vidas, ó Pai, se rendam ao Senhor e o aceite como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por esse projeto. Te louvamos, ó Deus, porque foi o Senhor que colocou, ó Deus, no coração da liderança da nossa igreja, esse projeto do Maio Esperança. Obrigado pela vida do pastor Marcos, ó Deus, que o Senhor tem sustentado na liderança da nossa igreja. Senhor, continue a trabalhar, ó Pai querido, de forma sobrenatural no coração do teu filho, na mente, no emocional. Senhor, que o teu filho, em tudo aquilo que ele for fazer, tenha a direção do Senhor. Livra ele, ó Deus amado, daquilo que não te agrada. Livra ele, ó Deus amado, daquilo que tem causado tristeza ao seu coração. Senhor, seria muito bom se pudéssemos ter ao nosso redor somente pessoas, ó Deus, que nos levantam, que nos deixam para cima, que nos trazem palavras de consolo. Mas, Senhor, se o Senhor colocar à nossa volta pessoas também, ó Deus, que às vezes nos entristece, que isso sirva de lição, não só para o teu filho, ó Deus, mas também para toda a liderança da tua igreja. Continue a cuidar da Luciana, do Miguel, do Natan, continue a trabalhar, ó Deus amado, nessas vidas, de maneira que o teu nome seja glorificado. Pai, eu também te louvo pela vida do pastor Guilherme, pela vida da Nicinha, dos seus filhos, dos seus netos. Como é bom, Senhor, encontrar os teus filhos e saber que eles estão bem. Obrigado pela vida do pastor Abner, da Elza, da Hannah, que o Senhor também, ó Deus, faça dessa família instrumento da tua misericórdia. Que o teu filho, ó Deus, através da profissão que o Senhor deu a ele, também seja instrumento do Senhor. Cuida também, ó Pai, em nome de Jesus, do pleno restabelecimento, ó Deus, do pastor Itamir, da Beth, que em breve, ó Deus, nós possamos ver o teu filho novamente no nosso meio, alegrando os nossos corações com os seus ensinamentos. Obrigado pela vida do pastor Samuel, pela vida da Clarice, pela vida também dos seus netos e dos seus filhos. Que o Senhor continue a cuidar de cada um deles, ó Pai. Que a distância dos seus filhos, ó Deus, amenize, ó Pai querido, a saudade do coração dos teus filhos. Senhor, que o Senhor tenha liberdade para trabalhar nesses corações e a continuar operando milagres através da vida de cada um. Obrigado pela liderança dessa igreja, ó Pai, que seja uma liderança firme no Senhor. Senhor, que essa liderança de homens e de mulheres sejam, ó Pai querido, em nome de Jesus, uma liderança forte, uma liderança obediente, uma liderança, ó Deus querido, onde o Senhor tem a liberdade de trabalhar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado, ó Deus querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas estratégias que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue, ó Deus, a levantar homens e mulheres dispostos a estar, ó Deus, na brecha, quando tudo isso, ó Deus querido, estiver acontecendo. Pai, eu também te louvo pela vida dos nossos missionários. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor tem cuidado de cada um deles. Obrigado porque o Senhor tem sustentado cada um deles. E, Senhor, eu te peço em nome de Jesus,
Que os teus filhos sejam fortalecidos, ó Deus, que eles possam experimentar os milagres do Senhor na vida deles e na vida dos seus familiares. E também te peço, ó Deus, levanta uma nova geração, levanta, ó Deus amado, no meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, no meio da tua igreja, ó Pai, homens e mulheres que estejam dispostos a ir, que estejam dispostos, ó Deus querido, a fazer a tua vontade. Senhor, não deixe, ó Deus amado, que nenhum deles tome nenhum tipo de decisão que não seja aquilo que está planejado no teu coração. E livra-nos, ó Pai, de não continuarmos a proteger os nossos missionários com as nossas contribuições, com as nossas orações. Ajuda-nos, ó Deus amado, a estar perto deles, de maneira que o teu nome seja glorificado. Nós colocamos, ó Deus querido, todos os nossos pastores, ó Pai, todos aqueles que não fazem parte diretamente da equipe pastoral, mas atuam em diversos ministérios na nossa igreja. Que o Senhor também os proteja, os guarde e direcione a vida deles para aquilo que o Senhor quer. Que cada um deles, ó Pai, se sinta privilegiado, ó Deus querido, de ter o Senhor na condução das suas vidas. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque o Senhor é um Deus que pode infinitamente mais do que aquilo que temos pedido ou imaginado. Nos ajude, ó Deus, a continuar a caminhada que o Senhor preparou para nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos continuar na nossa oração. Senhor, eu quero te louvar e agradecer, Senhor, pelas famílias da nossa igreja. Senhor, obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada uma. Tu és um Deus soberano sobre nossas vidas, Pai. E o Senhor conhece cada aflição, cada angústia no coração. Pai, que o Senhor venha restaurar esses lares, Pai, lares que estão tendo conflitos, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha, Pai, trazer a paz que vem do Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria, Pai, ao marido como líder deste lar, que ele possa, Pai, estar sensível à tua voz, que ele venha ser um líder direcionado pelo teu Espírito Santo. Assim também peço pelas esposas, que o Senhor dê sabedoria como auxiliadora, que elas possam, Pai, buscar em ti tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas neste lar, Pai, que elas venham ser mães conforme está no teu coração, esposa conforme está no teu coração. Senhor, cuida dos filhos, Pai, que eles possam respeitar os pais. Pai, se tem algum filho, Pai, que está afastado do Senhor, que o Senhor toque na vida deste filho, que o Senhor traga de volta, que o Senhor desperte, Pai, que possamos, Pai, ver as famílias restauradas, famílias revigoradas em Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome, sabemos que o Senhor está no controle de tudo e a nossa esperança está no Senhor. Cuida, Senhor, da saúde de cada um, dá livramento, Senhor, o Senhor sabe, abre portas de emprego, Pai. Cuida, Senhor, de cada família, Senhor, que o Senhor venha com a Tua paz, que o Senhor venha, Pai, intermédio de cada conflito, cada situação que o Senhor sabe, Pai, em nome de Jesus. Pai, também quero pedir pelos enfermos, pelos enlutados, Pai, que o Senhor venha trazer cura aos enfermos, Pai. Ali na sua igreja, o Senhor sabe o que cada um passa, as necessidades físicas, emocionais, Pai, traz a cura, Pai. Que o Senhor cuida daqueles que estão internados, Senhor, dá sabedoria aos médicos, Pai, e que eles possam ser usados ali no hospital, Pai, para dar os remédios certos, para trazer, Pai, o conforto, o consolo ali para cada enfermo, e que o Senhor use a vida, Pai, de cada filho teu ali no hospital, que possa glorificar o teu nome, Pai, e que o Senhor venha agir, Pai, em cada enfermidade que o Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe onde dói, o Senhor sabe quais são os remédios que precisa, qual tratamento. Senhor, cuida, Senhor, em nome de Jesus. Peço, Senhor, que o Senhor venha cuidar das famílias enlutadas. São tantas perdas, Pai, tanta tristeza, Pai. Nós vemos, Pai, mães que
estão angustiadas porque perderam seus filhos, maridos que perderam suas esposas. Senhor, que o Senhor venha cuidar, Pai, de cada um, Senhor. O Senhor sabe, Pai, de cada necessidade, são muitas perdas. E só o Teu Espírito Santo para consolar, para confortar, para trazer a paz neste momento, Pai. É muito doído. Senhor, que o Senhor venha, Pai, de encontro com essas pessoas que tiveram essas perdas, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, conforta esse coração, Pai, e que eles possam sentir o Teu cuidado. Saber que mesmo em meio a essas lutas, essas perdas, essa dor tão grande, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor tem cuidado, o Senhor vai amparar. Ó Deus, traz o consolo, Pai, traz o conforto, Pai, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada família. Senhor, são filhos que perderam mães. Ó Deus, conforta e dá direção, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada um, conforme a necessidade de cada um, Senhor. Eu quero também, Senhor, orar pela comunicação e pela mídia da nossa igreja. Obrigada pela vida de cada um, pela vida do Samuel, pela vida da Nildinha, pela vida do Nunes, e cada um que está ali, Senhor. Cuida, Senhor, da saúde física e emocional, renova as forças, Pai, dá sabedoria, paciência. Ó Deus, cuida deles, Pai, cuida do emocional deles, Pai. Obrigada pela vida deles, que estão ali prontos a servir, Pai, e que o Senhor esteja, Pai, renovando a cada dia as forças, que o Senhor esteja dando sabedoria e usando a vida dele para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Também quero pedir, Senhor, por todos os pedidos no chat. O Senhor conhece, o Senhor sabe cada um que pediu ali, o Senhor sabe da aflição, da angústia, das enfermidades, de todas as necessidades, necessidades de emprego, necessidades, Pai, na área da saúde, na área da família. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um, Senhor. Traz, Senhor, a paz a cada um e que o Senhor possa ouvir, Pai, e conceder os pedidos conforme está no Teu coração, Pai. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Eu quero Te louvar e Te bendizer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e cuida o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor tem ouvido, sim, as nossas orações. Nós temos recebido, né, alguns testemunhos de irmãos que têm sido abençoados. E isso enche o nosso coração de alegria. Saber que o Senhor é aquele que tem cuidado, é aquele que tem zelado. E nós estamos aqui para aquilo que você precisar. E nós estamos aqui para interceder por você naquilo que você precisar. E nós estamos aqui. Se você precisar ficar em silêncio, nós estaremos aqui também só para eu louvar, engrandecer o nome do Senhor, orar com você. E a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos de volta, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E vocês se mantenham firmes. Não olhe para aquilo que está acontecendo à sua volta, mas se Deus permitir que os seus olhos vejam aquilo que está acontecendo à sua volta, faça isso para louvar a Deus, faça isso como uma maneira de colocar no altar do Senhor em oração. Faça isso de maneira que não traga tristeza para o seu coração, não traga aborrecimento para a sua vida, mas tenha isso como uma lição daquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Permaneçam firmes, permaneçam confiantes, sabendo que Deus está no controle de tudo e basta uma palavra do Senhor para que tudo novo se faça. Deus te abençoe e até a próxima semana, se o Senhor nos permitir. Amém.